Ora, o casamento. Da diversidade entre o homem e a mulher, Deus fez surgir a ordem, a unidade. Naquela primeira sexta-feira ele celebrou o primeiro casamento, unindo aqueles dois seres a epítome da sua imagem, para com os dois fazer um só. O casamento tem sido desde então o fundamento da família, o fundamento da própria sociedade. A Escritura descreve o casamento como um ato decisivo simultaneamente de separação e de junção. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Deixar é essencial à relação do casamento. Deixar de certo modo as anteriores relações primárias. A relação do casamento deve substituir a de pais e filhos. Neste sentido, deixar a relação que se tinha com os próprios pais permite que um se apegue ao outro. Sem este processo não existe qualquer fundamento sólido para o casamento. Apegar-se, o termo hebraico traduzido por apegar vem de uma palavra que significa aderir, prender, ligar, agarrar. Na forma substantiva pode até usar-se no sentido de coisa soldada. A coesão, a força está ligada e ilustra a natureza do vínculo do casamento. Qualquer tentativa de quebrar esta união danificará a integridade dos indivíduos ligados tão intimamente um ao outro. A natureza íntima deste laço é ainda salientada pelo facto de o mesmo verbo ser usado para indicar a ligação entre Deus e o seu povo. Ao Senhor teu Deus te apegarás e pelo seu nome jurarás. Concerto. A Escritura fala deste voto, desta promessa pela qual os casais se unem como sendo um concerto. O termo usado para a mais solene e vinculativa aliança conhecida na Palavra de Deus. A relação entre marido e mulher deve seguir o padrão do concerto eterno entre Deus e o seu povo, a Igreja. O seu compromisso mútuo deve assumir a fidelidade e durabilidade que caracteriza o concerto divino. Deus e a família do casal, os amigos e a comunidade testemunham o concerto que eles fazem um com o outro. Esse concerto é ratificado no céu. O que ajuntou, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O casal cristão compreende que no casamento os dois fizeram o concerto de ser fiéis um ao outro, enquanto ambos viverem. Uma só carne. O deixar e o estabelecer o concerto de apegar-se resulta numa união que é um mistério. Estamos na presença de uma unidade em todo o sentido. Os cônjuges andam juntos, mantêm-se unidos e partilham uma intimidade profunda. À partida, esta unidade refere-se à união física do casamento, mas para além disso, refere-se também ao laço íntimo da mente e das emoções que acompanha este aspecto físico da relação. Andar juntos. A propósito da sua relação com o seu povo, Deus pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esta pergunta vem também a propósito daqueles que se tornam uma carne. Deus instruiu os israelitas a não estabelecerem laços de casamento com as nações vizinhas, pois fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Quando os israelitas não fizeram caso destas instruções, sofreram consequências desastrosas. Paulo reiterou este princípio em termos mais amplos: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, o que parte tem o crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. A Escritura diz claramente que os crentes só devem casar com outros crentes, mas o princípio aplica-se num campo muito mais extenso.
A verdadeira unidade requer um acordo quanto às crenças e práticas religiosas. A diferença na experiência religiosa leva à diferença no estilo de vida que podem criar grandes tensões e brechas no casamento. Para conseguir a unidade de que fala a Escritura, então as pessoas devem casar com pessoas dentro da sua própria comunhão de fé. Manter a unidade. Para ser uma carne, duas pessoas precisam de ser completamente leais uma à outra. Quando alguém casa, arrisca tudo e aceita tudo, quanto vem juntamente com o companheiro. Aqueles que casam declaram a sua disposição de partilhar as responsabilidades do companheiro, de lutar ao lado dele contra qualquer adversidade. O casamento exige um amor ativo e dedicado que nunca desiste. Duas pessoas partilham tudo o que têm, não apenas os seus corpos, não apenas os seus bens materiais, mas também os seus pensamentos e sentimentos, as suas alegrias e receios, os seus êxitos e fracassos. Tornar-se uma só carne significa que duas pessoas se tornam completamente uma em corpo, alma e espírito, e no entanto continuam a ser duas pessoas diferentes. A intimidade. Tornam-se uma só carne. Tornam-se uma carne envolve a união sexual. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Obedecendo à força que os atrai um para o outro, força essa que o homem e as mulheres sentem desde o tempo de Adão e Eva, cada casal volta a encenar a primeira história de amor. O ato de intimidade sexual é a coisa mais próxima da unidade física que lhes é possível conseguir. Representa também a maior aproximação que o casal pode conhecer, emocional e espiritualmente. O amor entre cristãos casados deve-se caracterizar-se por entusiasmo, alegria e prazer.